no livro Aranha do Mar, quanto no estudo do BID, Cooperação Deficiente entre Empresas. Isso é um problema mesmo, porque em países como e Israel, as pequenas empresas cooperam muito entre si e criam associações para fazer pesquisa que beneficia a todos. Na Itália isso é muito, muito comum. Por isso que a Itália é o grande país da microempresa. Quem exporta na Itália são as microempresas, mas como que elas exportam? Se associando. Elas se juntam, criam uma única empresa destinada a exportar para elas. Se juntam, criam uma única empresa para fazer pesquisa para elas. É assim que elas operam. Então, essa cooperação entre empresas é uma coisa muito importante. E nós não temos isso no Brasil. É gozado isso, porque nesse livro do Lindsay e Fairbanks, eles mencionam que na América Latina, o empresário em geral enxerga no concorrente alguém que tem que ser aniquilado. Ele nunca imagina que ele pode ter uma associação com o seu concorrente. O concorrente é para aniquilar. Então, esse é um problema. E eu concordo totalmente com o que você colocou. Também concordo que a indústria de base deveria ser prioritária para nós, especialmente no Brasil, porque nós já temos algo importante nessa área, então é uma questão de investir mais, se dedicar mais, porque a indústria de base, no caso do Brasil, é um setor bastante adiantado em termos mundiais. Agora, a questão mais importante que você colocou, Alexandre, que é a questão que você acha que não existe falta de recursos. Veja, o que ocorre é o seguinte, de uma forma geral, a nossa pequena empresa ela é muito mal informada. E não se pode colocar a culpa disso no empresário. Nós deveríamos ter mecanismos para informar melhor os nossos empresários. Porque, como você disse, existem recursos, claro, mas acontece que o empresário não fica sabendo. É muito difícil para ele descobrir isso. Acho que os organismos responsáveis por isso não desempenham de forma adequada o seu papel. Não quero fazer uma crítica ao Sebrae, eu acho que o Sebrae tem um valor muito grande em outros aspectos, mas nessa questão de informar ao empresário onde estão as possibilidades dele buscar apoio, financiamento para pesquisa, eu acho que isso não tem ocorrido na forma que deveria. E outra coisa importante é o seguinte, por exemplo, os órgãos importantes do Brasil em termos de financiamento à pesquisa, como o BNDES, o BNDES é um órgão muito importante, com linhas importantes, grandes. Agora, como que um pequeno empresário pode pleitear algo junto ao BNDES? Ele não tem nem como realizar um projeto nos níveis em que o BNDES exige. É muito complexo. Aí entra a questão da parceria com a grande, né? Seria um caminho. Ok, concordo. Esse pode ser um caminho. Se associar com a grande. É uma alternativa, sem dúvida. Mas é difícil para o pequeno empresário descobrir onde estão as fontes de financiamento. Eu acho que falta informação e isso não podemos esperar que ele vá atrás disso. Ele deveria ser informado, deveria haver uma forma de se informar aos pequenos empresários onde existe o potencial de gasto em tecnologia, porque, é claro, não é para todo mundo. No comércio talvez não haja por que fazer isso, mas pelo menos para pequenas empresas industriais, seria interessante que houvesse um programa de divulgação das linhas de financiamento que existem para a inovação. E isso é muito pouco o que existe sobre isso. Bom, agora, com relação ao Maurício, essa questão da relação entre universidade e empresa, eu acho que esse é um problema complexo, muito complexo. Por quê? Porque é um problema cultural. Não é fácil resolver, é uma questão cultural. E as questões culturais são difíceis. Existe aí algo que ao longo dos anos foi se disseminando. Quer dizer, a empresa acha que o
o profissional da universidade é acadêmico e a universidade acha que a empresa só quer ganhar dinheiro e ponto final. Então, acaba havendo esse distanciamento. Eu acho que deveriam haver iniciativas importantes. Esse problema, principalmente do lado da universidade. Mas isso a gente não encontra, né? Ao meu colega Martinelli, que eu prezo muito, eu queria te dizer o seguinte, Martinelli. Você tem razão. São as empresas que não investem. Os governos na América Latina, e principalmente no Brasil, investem quase que tanto quanto os governos de outros países. O número que eu tenho, Martinelli, é de que nós, no Brasil, do total do gasto com pesquisa e desenvolvimento, 70%, isso é um dado do professor Carlos Brito Cruz, que é o diretor científico da FAPESP, cerca de 70% a 75% de tudo que se gasta no Brasil é gasto por governo ou institutos de pesquisa ou universidades. E só 25% é gasto por empresa privada. É o contrário de muitos países como Coreia, Israel, né? Agora, o problema é deveríamos então aumentar o gasto das empresas. Só que as empresas, grandes empresas da nossa região, justamente estão em setores que não são setores demandantes de tecnologia, como minérios, agroindústria ou alimentos, bebidas, etc., né? Justamente é aquele ponto que eu mencionei. Nós não estamos nos setores do século XXI, mas estamos nos setores do século XIX. Aliás, eu queria dar um dado. Por exemplo, quem mais gasta no Brasil com pesquisa e desenvolvimento é a Petrobras. O segundo colocado é a Embrapa. Então, realmente é o Estado. Quem gasta mais é o Estado. Então, esse é o ponto. Mas como fazer com que a empresa passe a gastar mais? Eu acho que a saída é nós nos voltarmos para a pequena empresa e criarmos estímulos para a pequena e média empresa serem inovadoras e seguirmos o exemplo de países como Israel e Itália. Nós temos mais 2 inscrições para a pergunta, 3 agora, mas primeiro o Rafael, depois o professor Ariponski e depois aqui na frente, por favor. Meu nome é Rafael Grilho, eu sou pesquisador aqui do Observatório. Desculpa, Rafael? Rafael, eu queria entender melhor como localizar o Brasil dentro dessa apresentação sua, professor, que trata da América Latina justamente por também entender que, apesar da incipiência e talvez a falta de clareza, existe uma política industrial no Brasil que me parece diferenciada em relação aos outros países da América Latina. Então é mais nesse sentido a minha questão. Ok, depois eu... Bom, agradeço a gentil referência que o Paulo fez. Como nós somos amigos há muito tempo, eu deixo isso por conta da amizade. Tem muita gente que sabe muito mais do que eu, mas eu queria fazer 3 brevíssimas observações. As 2 primeiras porque eu fui referido, uma direta e outra indiretamente. A referência direta foi sobre Israel. O Paulo é parceiro, sócio, cúmplice de uma iniciativa que é uma missão técnica, que a Amprotec, Associação Nacional de Incubadoras e Parques, vai realizar em Israel agora em novembro, para, enfim, explorar mais um pouco a experiência de Israel com ambientes de inovação, especialmente incubadoras, parques tecnológicos, mas evidentemente entrando política de inovação e tudo aquilo que o Paulo tão competentemente apresentou. Se alguém precisar de alguma informação posterior, posteriormente aí ao evento, estou aqui à disposição. O segundo comentário é com relação à pequena empresa. Aí foi mencionado indiretamente porque eu integro, representando a Amprotec, o Conselho Deliberativo do Sebrae Nacional. Então eu precisava dar pouquíssimas informações, aí, pelo menos para começar. Em primeiro lugar, eu penso que é impossível qualquer reflexão séria se a gente faz uma generalização. Não existe o problema de saúde no Brasil. Existem muitos problemas de saúde para muitos grupos diferentes. Então eu tenho, como também
em outros países, eu tenho desnutrição por um lado e obesidade por outro. Então não há um problema, há muitos problemas. Da mesma maneira, não existe um tipo de, como não há um tipo de pesquisa